Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula de física matemática. Vamos falar das funções de Laguerre e suas aplicações na física. Isso com demonstrações de como chega nessa função e aplicações, como o exemplo do átomo de hidrogênio que a gente vai aplicar e mostrar como é essa aplicação. Então vamos lá, pessoal. Aqui temos o sumário que a gente vai falar sobre o conteúdo que a gente vai ter na aula. Vamos fazer uma breve introdução, uma definição da função do expoente de Laguerre, uma solução por série. Vamos procurar uma solução por série de potência. Vamos aplicar na fórmula de Rodrigues para também demonstrar, usando a fórmula de Rodrigues, mostrar a ortogonalidade, uma aplicação do átomo de hidrogênio e algumas conclusões. A introdução, como sempre, a gente tem que começar com quem criou a teoria, o que criou a função de Laguerre, que é o próprio Edmond Laguerre. Ele é um matemático francês que ele introduziu esses polinômios, os polinômios dele, em 1879, onde ele estudou métodos de resolução de equações diferenciais lineares. Ele também criou uma base matemática perfeita para o intervalo do zero ao infinito, fechado em zero, aberto no infinito, e as suas aplicações foram em nuvens de probabilidade elétrica na mecânica quântica, na acústica e na estatística também. Aqui é que começa a ideia de Laguerre, da função de Laguerre, que é a sua própria equação diferencial. Essa equação diferencial que temos aqui é a equação que Laguerre estudou, que é x vezes a segunda derivada de y mais 1 menos x vezes a derivada primeira de y mais n y igual a zero, onde n pertence aos reais. Temos algumas características interessantes. Uma delas é que no zero a função se torna um ponto singular regular. Interessante isso, porque se a gente substituir x e zero, ele vira uma equação de primeira ordem. Então é uma função simples de se resolver. Já quando a gente aplica o infinito, ele se torna irregular. Então não é tão simples de resolver. Qual é o objetivo dessa equação diferencial? O objetivo da aula em si é encontrar uma função y que satisfaça essa igualdade aí. Para isso, vamos usar o método de Frobenius, que é o série de potência. Aqui vamos mostrar a demonstração de como a gente chega na equação de Laguerre, na função de Laguerre, usando a série de potência. A primeira caso, a gente vai ter que aplicar o ansatz. O que seria isso, ansatz? É essa fórmula que nós temos aí. Vamos aplicar uma série, um somatório. Vamos procurar uma função com um somatório que vai ao infinito. E aí a ideia que a gente vai usar é a função de Maclaurin, ou Taylor-Maclaurin. Então, usando a equação, função de Taylor-Maclaurin, da série dele, e essa função aqui, pega ela como uma função, e essa função a gente vai substituir lá na equação diferencial. Mas a gente vai ter que calcular a derivada dessa função de primeira e segunda ordem para substituir lá. Fazendo isso, essas derivadas, temos essas seguintes funções aí, definidas, onde a primeira derivada é AK, X, K menos 1, e a segunda derivada é AK, K menos 1, X, K menos 2. E aí, pegando eles e substituindo na equação diferencial de Laguerre, temos isso aqui. X, somatório de K2 de AK, K menos 1, X, K menos 2, mais somatório de K menos 1 ao infinito de AK, K, X, K menos 1, menos X, AK, K, K menos 1,
x elevado a k menos 1, mais n, somatório de 0 ao infinito, de ak, x elevado a k igual a 0. Pronto. Ao substituir, obtemos isso aí, né? Beleza. Agora, vamos para o quarto passo, que é o agrupamento. A gente vai agrupar. Primeira coisa é somar, passar todo o x para dentro. Então, o x está fora, vai para dentro do somatório. E aí, vamos agrupar. Agrupamos os termos em y, agrupamos em y de segunda ordem, y de primeira ordem e o y. E aí ele fica da seguinte maneira, com o x dentro e com o agrupamento. Fica assim. Feito isso, temos que encontrar algumas coisas em comum. Então, para isso, a gente precisa o quê? Que todo x tenha o mesmo expoente, para que possamos fatorá-los. Então, a gente usou que xk-1, onde tem k-1 vai ser substituído por j, e onde tem k vai ser somente substituído por j. Então, o j vai ser k-1 e jck. Logo, k é j mais 1. E aí, pegamos esses valores e substituindo no somatório anterior que estava. E aí fica aj mais 1, j mais 1j, mais aj mais 1, j mais 1, menos aj vezes j, mais naj, x elevado a j igual a 0. Com isso, a gente já sabe que qualquer coeficiente elevado a x deve ser 0. Então, ele some. E aí fica aj mais 1, j mais 1, j, mais aj mais 1, j mais 1, menos aj, j, mais naj igual a 0. Fatorando os termos comuns entre aj mais 1 e aj, fica da seguinte maneira. Aj mais 1, j vezes j mais 1, mais j mais 1, igual a j, j menos n. Isso aqui, nada mais nada menos que é um produto notável um produto notável, que é o quadrado da soma. Aí ele fica a j mais 1 ao quadrado, igual a j menos n. Isso aqui, passando o j mais 1 ao quadrado para o outro lado, dividindo, e substituindo o j por k, temos a relação de recorrência de Laguerre, que é k menos n de k mais 1 elevado ao quadrado a k. Então, isso aqui é a função de relação de recorrência. Interessante, né? A gente pegou a equação diferencial e encontrou a equação de recorrência. Mas, professor, como assim? Isso se aplica na física onde? Agora, meu gafanhoto, a gente vai entrar agora na lógica. E com isso a gente vai ter a seguinte condição. Vamos aplicar um truncamento. Aqui onde a gente coloca a física dentro do processo, não é só a matemática. Então, a série de potência encontrada é infinita, o que faria a função divergir explodindo no infinito. E na física isso não é aceitável. A gente tem que ser uma coisa que descreva coisas reais. Não pode ter essa explosão do infinito. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Não vai ter o infinito. A gente tem que achar um jeito de não explodir no infinito. E o segundo, que é uma parte interessante, que é nessas características aqui embaixo. E o milagre físico acontece quando exige um n seja inteiro não negativo. Então, quando ele não for um n não negativo, a gente evita que haja essa explosão no infinito. Então, tem que ser 0 ou mais positivo. Porque se for negativo, ele vai para o infinito. Então, a gente quer evitar isso. Então, chega o momento que k é igual a n, nessa hora o termo k, n, zera. Logo, tudo vai zerar. A série é infinita, intrucada e vira um polinômio. Então, para evitar que haja essa explosão no infinito, tem que ser inteiro, não negativo. Mas, professor, como assim ainda? Não entendi como chega em Laguerre. Calma, chegamos agora. Então, tendo aquele função de recorrência aqui, a gente agora tem a função completa dela.
do polinômio de Laguerre. E aí, isso aqui a gente vai provar lá na frente, quando a gente aplicar em Rodrigues. Então, definimos a zero igual a 1 usando a relação de recorrência para gerar o tempo sucessivo. Tiramos a fórmula explícita que define o que chama de polinômio de Laguerre. Então, vamos lá. Então, o polinômio de Laguerre, ou a função de Laguerre, é o somatório de k igual a zero até n, de menos 1 elevado a k, e k fatorial, da combinação de n com k de xk, que é igual a n de k igual a zero até n, de menos 1 de k, n fatorial, de n menos k fatorial ao quadrado, e xk. Propriedade. Todos os polinômios de Laguerre compartilham a mesma condição na origem, ou seja, Ln 0 é igual a 1. E aí temos a cara matemática dos primeiros polinômios gerados. 1 menos x, 1 menos 2x mais 1x quadrado sobre 2, 1 menos 3x, 3 meio de x quadrado, menos 1 sexto x ao cubo, e assim por diante. Se vocês perceberem isso aqui, aplicando na função de recorrência, chega nesses resultados. E aqui mostra a curva e os gráficos de n em relação ao n da posição. Então, o número n indica exatamente o número de vezes que a curva cruza o zero. Na física quântica, cada raiz é um nó radical. Locais onde a probabilidade de encontrar a partícula é zero. Então, aqui é zero você encontrar a partícula. E aí onde a gente chega na fórmula de Rodrigues, que é outra maneira de demonstrar a função de Laguerre. Demonstrou pela fórmula do polinomial e usando série de potência. Agora vamos aplicar a fórmula de Rodrigues para provar que essa função também é uma fórmula de Laguerre. Existem formas fechadas elegantes para gerar polinômios sem necessidade de somatórios abertos, usando derivadas múltiplas. Então, pela fórmula de derivada de Laguerre é isso aqui. Para demonstrar que a fórmula é equivalente à série que acabamos de encontrar, vamos utilizar a fórmula de Leibniz para derivar a enésima do produto. Então, temos aqui a fórmula de Leibniz e aí vamos só derivar. A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a regra de Leibniz. Então, vamos botar a função u e a função de v. Então, u é x elevado a n e v é menos x. Com isso, identificamos nossas funções. E aí vamos agora aplicar a derivada. Aplicando a derivada, elas são conhecidas. Temos que a derivada de a de menos x é menos 1k de 1 menos 1 elevado a k é de menos x. E a derivada enésima é dnk dxnk e x elevado a n é n fatorial, k fatorial, xk. Isso aqui a gente encontra com função gama. Com a função gama a gente encontra isso aqui. Segundo passo, vamos construir o somatório. Então, o somatório, substituindo a forma de Leibniz, temos que isso aqui se torna isso aqui. Então, pegamos esses valores aqui e vamos substituir na forma de Leibniz. Substituindo, ele fica da seguinte maneira. F de x, f de n de x é igual ao somatório de 0 a n da combinação de n de k, dn menos k, dx n menos k, x elevado a n. dk, dx elevado a k é de menos x. Que fica também da seguinte maneira. F de nx é de k igual a 0 até n, da combinação de n de k, n fatorial sobre k fatorial x elevado a k, vezes menos 1
elevado a k é de menos x. Para isso, a gente vai concluir a prova. Podemos colocar os termos não independentes de k em evidência fora do somatório, especialmente o e de menos x e o n fatorial. E ele fica da seguinte maneira. F de n de x é igual a e de x elevado a menos x, n fatorial, somatório de 0 até n, de menos 1k, k fatorial, e combinação de nk, xk. Logo, isso tudo aqui, se a gente perceber, é a equação de o polinômio de Leibniz, né? Da Leibniz não, de Laguerre, e aí fica L em N de X. Passa esse outro termo todinho dividido para o outro lado, e ele fica da seguinte maneira: L em N de X é de X N fatorial vezes dn de x é de x de xn. E aqui nós temos a outra forma do polinômio de Laguerre demonstrada. Mas tem também a ortogonalidade. Vamos falar bem da ortogonalidade. Do mesmo jeito que todas as funções têm ortogonalidade, Laguerre não é diferente. Então, a ortogonalidade de Laguerre é a seguinte: quando m for diferente de n, é 0. Quando m e n for igual a 1, for igual é 1. Então, temos aqui a integral da ortogonalidade de Laguerre. Mas uma coisa importante, tem que ter esse peso aqui, menos x. Se não tiver esse peso, ela estoura, vai para o infinito e não tem resultado. Então, necessariamente tem que ter essa função peso quando se tratar de Laguerre. E é isso. A demonstração da ortogonalidade é essa. Vamos aplicar novamente a fórmula de Rodrigues. E aplicamos o integral por partes. Passando tudo constante por fora. E ficando só com isso aqui dentro. Aí agora eu aplicar a integral por partes sucessivamente até zerar. Quando ele zerar, aqui foi provado que m de n dividido n diferente de n zeraram, derivando no final somando constante, ele zerar, então provou que é zero. Se não, vai ser 1. Então é isso. Mas e como assim associa isso com um átomo de hidrogênio? Pronto, agora vamos à aplicação. Para problemas reais e tridimensionais com um átomo de hidrogênio, a equação original de Laguerre é generalizada da seguinte forma: um parâmetro K extra. Então vai ser x, y derivada segunda, K mais 1 menos x, derivada o y derivada primeira, mais ny igual a zero. Onde nk tem que ser natural maior que zero. A solução dessa equação é o polinômio associado de Laguerre. Ele pode ser facilmente gerado derivando do polinômio original k vezes. Então, voltamos para a função a função diferencial de Laguerre. E ele é dessa forma aqui. Ele mantém uma relação de ortogonalidade, porém com uma função peso modificada. Então, tem uma função peso modificada. E é dada por x elevado a k é de elevado a menos x. Feito isso, a gente aplica essa lógica na equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. E ele fica da seguinte maneira. E a nomenclatura muda porque tenta se adaptar à nomenclatura da equação de Schrödinger, né? Que é o momento, a densidade ao quadrado, a derivada segunda, e menos L mais 1 ρ ao quadrado, menos lambda sobre ρ, U igual a zero. Aí aplicamos os comportamentos assíntotos na equação, para ver onde ele decai exponencialmente até o infinito. E aí a solução é a seguinte:
Rho V segunda derivada mais 2L mais 2 menos Rho V primeira derivada mais lambda L menos 1V igual a zero. Igualando isso com Lagr R, temos a seguinte resolução, que K é 2L mais 1 e N é lambda L menos L menos 1. Então, o K está ligado ao momento angular e o N está ligado à ordem geral real dos polinômios. Agora vamos fazer a quantização da energia. Sabendo que lambda é NR mais L mais 1, esse NR deve ter que ser um número inteiro não negativo. Então tem que ser maior que zero. Isola a constante lambda, né, como eu tinha feito antes, fica da seguinte maneira. Falado. Então NR é o número quântico radial e L é o momento angular. São inteiros, a soma inteira da lambda passa a ser chamada de N. Como os números quântico principal. Então, lambda é igual a N. Feito isso, o que tem a ver com o átomo de hidrogênio? Obviamente, a equação geral da energia ela é definida da seguinte maneira. Lambda é igual a raiz quadrada de ME a quarta 2H cortado ao quadrado E. Quando substituímos o lambda por N ao quadrado, o N, e ele tira a raiz e volta para o quadrado para cá, quando passa o E para lá e o N para lá, temos nada menos mais que a energia quantizada de Bohr. É essa fórmula aqui. Energia quantizada de Bohr. E com isso a gente provou que o Lagr dá para resolver o átomo de hidrogênio. Botar a energia dele. Aqui mostrando a aplicação, né? Substituindo os valores na equação lá e vai ter esses resultados. E o resumo da aula é o seguinte: aplicamos uma série de potências para provar o pronome do Lagr através do método de Frobenz. Também aplicamos a fórmula de Rodrigues para provar a representação compacta baseada na derivada sucessiva, usando a regra de Leibniz. Mostramos a ortogonalidade e aplicamos no átomo de hidrogênio o polinômio de Lagr, ou o trocamento da série de Lagr. E as referências são essas. Muito obrigado.